Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos ao webinar da CEMIG, referente aos resultados do terceiro trimestre de 2021. Informamos que este evento será gravado e conta com tradução simultânea para o inglês. Agora, gostaria de passar a palavra ao Antônio Carlos Vélez Braga, Superintendente de Relações com Investidores. Por favor, senhor Antônio Vélez, pode prosseguir. Boa tarde a todos. Meu nome é Antônio Vélez, Superintendente de Relações com Investidores da CEMIG. Iniciamos agora a transmissão da divulgação dos resultados financeiros referentes ao terceiro trimestre de 2021, que conta com a presença de Reinaldo Passanezi Filho, diretor-presidente, Dimas Costa, diretor de comercialização, Eduardo Soares, diretor de regulação e jurídico, Leonardo George de Magalhães, diretor de Finanças e Relações com Investidores, Marney Tadeu Antunes, diretor de Distribuição, Maurício Dalagnese, diretor de Participações e Estratégia, Meio Ambiente e Inovação, e Tadeu Carneiro da Silva, diretor de Geração e Transmissão. Para as considerações iniciais, passamos a palavra para nosso diretor-presidente, Reinaldo Passanezi Filho. Muito boa tarde a todos. Uma vez mais, é um prazer ter essa oportunidade de poder estar com vocês, mostrando os números do terceiro trimestre de 2021. Acho que a gente está entregando outra vez, como sempre temos entregue dentro do nosso planejamento estratégico, resultados muito sólidos, muito consistentes e que mostram a resiliência da companhia, né? Quero aqui fazer alguns destaques iniciais, né, Vélez? Podemos colocar aí na página 1 da apresentação. O primeiro é, em termos de EBITDA e lucro líquido, né? Nosso EBITDA alcançou 6,3 bilhões, né, nos primeiros 9 meses do ano, um crescimento de 53%, um crescimento extremamente robusto, e o lucro líquido foi de 2,8 bilhões, aí 75% superior ao mesmo período de 2020. Acho que isso aqui, depois a gente vai ver os números também ajustados, sempre mostram resultados muito consistentes de uma companhia que efetivamente entrou em uma nova trajetória de resultado operacional, de rentabilidade e de crescimento, né? Acho que aqui nós vamos poder, provavelmente, anunciar o maior EBITDA da história da companhia esse ano, né? Se tudo correr do jeito que nós estamos imaginando, efetivamente, a despeito de termos perdido as usinas, nós vamos conseguir recuperar e ter o maior EBITDA da história da companhia. Uma explicação muito grande para esse resultado vem dos nossos esforços de melhoria de desempenho e de maior eficiência operacional. Então, também aqui, né, nós estamos na área da CEMIG Distribuição, dentro do OPEX regulatório e dentro do EBITDA regulatório, porque também é um grande resultado e é a primeira vez que a gente está dentro do EBITDA regulatório. Esperamos fechar o ano dentro do EBITDA regulatório, né? Então, assim, o OPEX está 279 milhões abaixo do regulatório, né? É uma trajetória muito grande de ajuste da companhia, né? Lembrar que ele estava acima do regulatório há pouco tempo atrás, e o EBITDA também está acima do regulatório. Lembrar que ele era 85% do regulatório poucos anos atrás. Então, isso aqui mostra realmente o grande esforço do ponto de vista de buscar eficiência, e no caso do EBITDA, a gente também vai olhar, isso aqui vem não só de um OPEX menor do que o regulatório, mas também de perdas que estão hoje muito próximas do regulatório, e a gente claramente tem melhorado os nossos indicadores de perda. Temos também aí o melhor rating da história da companhia, né? Então, tivemos por a Fitch, né? Agora o Léo Fitch e Standard & Poor's, né?
nós já estamos aí com A+, né? Então, efetivamente, é o melhor rating da história da companhia. Desde 2008, são 5 notches que a gente melhorou, 5 níveis, né? Então, assim, eu acho que é um resultado também espetacular. A gente está trazendo, e a gente também tem os melhores indicadores de qualidade da história da companhia, né? Aqui está destacado o DEC, mas também o FEC, né? O DEC de 9,46 horas está bastante abaixo dos índices estabelecidos pela ANEEL e é o melhor DEC da história da companhia. 2 outros destaques que estão colocados aqui como a gente também comentou, a gente tem transferido a comercialização, né, os contratos de comercialização para a CEMIG Holding. Acho que isso deixa o balanço muito mais transparente e a gente separa a atividade de comercialização, onde a companhia tem muito destaque, a companhia é líder na área de comercialização e a gente, desta forma, vai mostrar também que a gente tem resultados consistentes dentro da área de comercialização. E o tema do GSF, que também aí, em relação a algumas participadas que ainda não tinham feito esse reconhecimento, a repactuação do GSF, que trouxe 300 milhões de resultado. Então, mas aqui, de fato, o que eu queria destacar é essa consistência dos resultados e esses recordes que a gente está trazendo. Recorde em termos de qualidade, com DEC e FEC nos melhores níveis histórico, recordes em termos de eficiência operacional, em termos de rating de classificação de risco e em termos de resultados consolidados, EBITDA e lucro líquido. E colocar aqui na próxima página, também dentro do que é o nosso planejamento, a gente está anunciando a venda, né, a alienação da nossa participação na Renova, absolutamente alinhado ao planejamento estratégico e conseguindo realizar aquilo que era um desafio desde 2017. Né? A Renova está aí no plano de desinvestimentos da CEMIG desde 2017. Todos acompanharam, né, a trajetória da Renova nesse período, a empresa que passou aí entrou em recuperação judicial, ainda se encontra no processo de recuperação judicial. Nós conseguimos aprovar o plano de recuperação judicial, conseguimos aprovar financiamentos para a retomada das obras, né? Efetivamente conseguimos colocar a companhia numa trajetória de reestruturação e de sustentabilidade, e com isso conseguimos concluir a nossa participação agora com o anúncio da venda para a Angra Partners, por um valor aí de 60 milhões, mais earn-out sujeito a eventos futuros. Aqui apenas confirma o nosso compromisso que está no nosso planejamento estratégico, que é focar em Minas e vencer. Né? Então, o planejamento estratégico, de fato, é um planejamento estratégico que quer retomar a CEMIG, os seus negócios core, que é distribuição, transmissão e geração no estado de Minas Gerais. Esse é o nosso plano de investimento, que são 22,5 bilhões de reais para os próximos 5 anos. E este focar em Minas Gerais também implica, como é o caso desse exemplo, desfocar nos ativos não estratégicos fora de Minas Gerais. Acho que Renova mais um exemplo, como foi o desinvestimento de Light, e no caso de Renova, para nós é muito importante eliminar qualquer risco em relação a eventuais passivos da Renova que poderiam ter responsabilidade da CEMIG. Então, a gente conclui esse capítulo da história da CEMIG e voltamos aqui no nosso compromisso, que é concentrar os nossos esforços investindo em Minas e transformando a vida dos mineiros com a nossa energia. Acho que esses são os comentários iniciais que eu queria fazer. Claro, à disposição de todos. Passo aqui a palavra para o Léo. Muito obrigado. Está ótimo, Reinaldo. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela participação de vocês no nosso call de resultados. Nós vamos comentar agora nesse slide, no próximo slide, sobre a execução do nosso programa de investimentos. A gente tinha um programa de investimentos ambicioso para o ano, um programa, na verdade, um programa de quase 3 bi, e é de conhecimento público, as dificuldades na aquisição de materiais que
não só a indústria de energia, a indústria automotiva e outras indústrias também estão tendo o mesmo problema neste ano de aquisição de materiais, uma combinação de dólar alto, aumento do preço das commodities, desequilíbrio na oferta e da demanda. Isso fez com que o primeiro semestre fosse um primeiro semestre onde nós tivéssemos muitas dificuldades na aquisição de materiais. A gente vê que está melhorando. O terceiro trimestre, nós já conseguimos ter uma execução do programa de investimentos bem melhor. O quarto trimestre também nós achamos que vai ser um trimestre melhor, mas realmente atingir o 2,9 vai ser um desafio. A gente acha que não conseguiremos chegar no 2,9, mas vamos fazer o possível para poder nos aproximarmos o máximo possível desse número. Mas, de qualquer forma, o ano que vem, 2022, é um ano importante principalmente para a distribuidora, que é o último ano antes da revisão tarifária. A gente tem um programa de investimentos também ambicioso para o ano que vem, lembrando que esses investimentos que a gente fizer até o ano que vem, eles vão entrar na base de remuneração. Então, nós estamos muito focados para que a gente consiga fazer esses investimentos com bastante maior celeridade nesse quarto trimestre de 21 e também no ano de 2022, de forma a já entrar na revisão tarifária. E aí, também, adicionando-se a isso, né, os investimentos previstos que nós temos em transmissão e geração, principalmente em renováveis, a gente espera que no próximo trimestre a gente já consiga trazer boas novas para vocês com relação a esses investimentos que nós estamos prevendo em geração. E aí, só alguns destaques no próximo slide dos nossos programas de investimentos. A gente acha que nós temos programas que são muito relevantes, entre eles o programa Mais Energia, um programa onde nós vamos instalar 200 novas subestações. Com isso, a gente vai chegar a 615 subestações até 2027, ou seja, estamos fazendo um investimento e aumentando em 50% as nossas subestações no estado. A gente entende que é um investimento muito prudente, 5 bilhões em 2027, ele viabiliza o crescimento da indústria e também a conexão da GD. Nós sabemos que o estado de Minas Gerais é um estado onde tem as melhores condições para ligação, geração distribuída. A gente entende que com essas novas subestações, a gente vai estar permitindo também esse crescimento das renováveis. É uma energia limpa, que é um crescimento importante para o estado de Minas Gerais e também para a CEMIG, considerando que esses 5 bilhões, a gente tem expectativa que eles serão incorporados na base de remuneração, considerando que são investimentos prudentes. E aí tem outro programa que é muito vinculado a esse, que é o programa Minas Trifásico, que aí é conversão de redes monofásicas para redes trifásicas, que aí é um programa que tem um benefício muito importante direto, principalmente para o agronegócio, né? É transformar a agricultura de subsistência para um agronegócio a partir do momento que você oferece energia com abundância para o pequeno agricultor, ele realizar a transformação no seu negócio, de uma agricultura simples, subsistência, para um negócio realmente que agrega mais valor. Tanto para as famílias, né, onde nós vamos elevar a qualidade de vida das famílias, para o estado de Minas Gerais, estamos contribuindo para o crescimento do estado também, e além disso, pensando na CEMIG, né, investimentos importantes que vão ser remunerados dentro da nossa base de remuneração. Nós achamos que é um ciclo virtuoso da companhia, que esses investimentos eles ajudam a desenvolver o estado e, ao mesmo tempo, são investimentos importantes para gerar receita para a companhia. No reconhecimento pelo mercado, no próximo slide, a CEMIG, mais uma vez, foi vencedora do troféu Transparência. É um troféu importante, ele destaca as empresas que têm maior qualidade na divulgação das suas informações financeiras através dos seus balanços, e a CEMIG, mais uma vez, está entre as 10 empresas com receita líquida acima de 8 bi, e destaques do ano, mais uma vez. É um prêmio que nos enche de orgulho, e, além disso, o Prêmio Abrad 2021, que a CEMIG foi a segunda posição na categoria Evolução do Desempenho, onde mostra aí também o reconhecimento aí dentro do setor dessa melhoria do desempenho da companhia, sendo reconhecido dentro da Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica. O próximo slide, o Reinaldo já comentou sobre o nosso melhor rating da história, né? A Fitch acabou de levar o nosso rating, a Standard & Poor's já tinha feito isso também já em 2021, a Moody's, a gente está em permanente discussão com eles a respeito dos nossos ratings. A gente sempre tem expectativa também de melhoria do rating da Moody's, mas, de qualquer forma, já somos AA+, tanto na Fitch quanto a Standard & Poor's. E a gente vê, na comparação com 2018, que a gente teve realmente um crescimento
no nível de confiança das agências em relação à companhia muito significativo, né? 5 notes na FIT, na Moody's, 5 notes também, e a gente espera que esse crescimento seja maior. E no nível internacional, na escala global, a gente, na FIT, já estamos no mesmo nível de risco do risco Brasil, do risco soberano. Então, nós entendemos que esse melhor rate da companhia é o reconhecimento das agências, desse esforço de gestão financeira que está sendo feito aqui na nossa empresa. E aí vale a pena comentar também um pouco agora sobre os nossos indicadores de qualidade. O nosso DEC continua, os nossos indicadores de qualidade continuam numa trajetória de melhoria. O nosso DEC continua em 9,46 em setembro, acumulado de 12 meses, ele com uma folga em relação à meta regulatória, e o nosso FEC também, praticamente 30% abaixo da meta regulatória, que mostra que esses investimentos que a companhia tem feito, essa maior qualidade de gestão, eles estão impactando positivamente na qualidade também da energia que nós estamos fornecendo aos nossos consumidores. Então, o Vélez vai falar um pouco a respeito dos resultados, mas a gente fala mais uma vez, né? É um ciclo virtuoso onde não só os resultados estão melhores, mas também a prestação de serviço da companhia para os seus clientes. E no próximo slide, no combate à inadimplência, o índice de contas arrecadadas, que nós chamamos de ARFA, né? Ele foi 98,55, é o percentual da arrecadação em relação ao faturamento. Ele é o melhor indicador da companhia nos últimos anos, inclusive antes da pandemia, 98,55. A gente vê também uma redução na provisão para devedores duvidosos. A gente percebe que esses resultados são frutos de várias ações da companhia, não é apenas uma ação, mas passa desde pelo aumento das atividades de cobrança, também um maior número de cortes, que tem uma relação direta com a inadimplência, o número de cortes. Nós investimos mais em cortes, mas também criando condições para que os nossos clientes, nesse momento de pandemia, possam regularizar a situação deles com a companhia. Então, a gente está facilitando o pagamento de contas via Pix, renegociação de dívidas via cartão de crédito, com parcelamento, quer dizer, uma série de medidas que nós entendemos que são importantes também para a companhia, para viabilizar aos nossos clientes que eles se tornem adimplentes com a companhia. E aí, uma outra novidade que a gente acha que é importante nesse trimestre, a gente tem um compromisso, desde o ano passado nós temos falado que a gente tem um compromisso de que as nossas perdas elas venham a atingir um nível regulatório. A gente estava acima do nível regulatório, a gente vê aqui em 2018, por exemplo, nesse slide de combate às perdas, a nossa perda era de 12,49 contra 11,22 de limite máximo de perdas regulatórias cobertas pela tarifa, ou seja, estávamos mais de 1% acima, e a gente encostou já em setembro de 21, onde as perdas agora não técnicas, as perdas, na verdade, totais, elas estão praticamente aqui 3% acima da regulatória, já numa convergência, e a gente busca, na verdade, que as nossas perdas elas fiquem abaixo do limite regulatório. Nós somos otimistas, nós temos adotado várias medidas na companhia para poder reduzir essas perdas, e essa trajetória de declínio das perdas, a gente entende que elas vão se repetir neste quarto trimestre e também em 2022. Então, assim, a gente acha que é uma boa novidade e também é mais um compromisso que nós assumimos com o mercado, com os nossos investidores, que a gente entende que nós estamos cumprindo nesse desenvolvimento desses últimos trimestres. E aí agora nós vamos falar um pouco a respeito da análise dos resultados do terceiro trimestre, e aí vou passar a palavra para o Vélez, para ele poder comentar um pouco para nós. Obrigado, Léo. Bom, então vamos iniciar agora a parte dos resultados propriamente dita, né? No slide número 14, a gente tem aí os principais efeitos que explicam o resultado do terceiro trimestre. Então, aqui já foi comentado, mas é importante ressaltar, nós estamos iniciando a transferência de contratos de compra e venda de energia da CEMIG GT para a holding, né? E a ideia aqui é segregar o negócio de comercialização da CEMIG GT, né? E nós vamos colocar na holding. Isso vai permitir uma maior visibilidade do nosso negócio de comercialização. E já nesse trimestre, já tivemos aí uma transferência de EBITDA de 125 milhões da CEMIG GT para a holding, né? No consolidado, o efeito é nulo, mas nós vamos ver esse impacto aí reduzindo um pouco
o EBITDA da CEMIG GT passando para a holding, ok? No caso da CEMIG Distribuição, nós tivemos um crescimento, continuamos apresentando um crescimento bem robusto no volume de energia distribuída, de 4,3%. O cativo está crescendo 1,2%, tivemos migração de livre, tivemos crescimento de GD, nós vamos falar um pouco, né? Mas o transporte continua crescendo, né, bem forte, 7,9%. E como a gente vai ver aí, nesse trimestre, o crescimento veio por conta principalmente da classe comercial, mas o industrial também está crescendo bastante. Okay? E CEMIG-D, como já foi falado pelo nosso presidente, tanto o OPEX quanto o EBITDA da companhia, eles permanecem em patamares superiores ao regulatório, né, no sentido de melhores. No caso da CEMIG GT, tivemos a repactuação do risco hidrológico de alguns ativos nossos adicionais, 122 milhões de reais, e também algumas participações, né, na ordem de 308 milhões de reais. E lembrando que aquela recompra dos bonds de 500 milhões de dólares que nós fizemos no início do terceiro TRI, que até nós chegamos a comunicar na época da divulgação do segundo trimestre, agora está devidamente registrado, né? Então nós fizemos a recompra dos bonds, mas que teve, além da recompra dos próprios bonds, teve também o pagamento de um ágio de 491 milhões de reais, né, que nós já tínhamos divulgado. Passando para o slide número 15, nós temos aí o resultado consolidado no acumulado dos 9 meses até setembro, né? O nosso EBITDA ele apresenta um crescimento de 53,6%, né? Quando ajustado pelos efeitos não recorrentes, a gente tem um crescimento do EBITDA de mais de 19%, um crescimento mesmo ajustado bastante robusto, né? 19%, atingindo aí nos 9 meses 4.441 milhões. O EBITDA contábil, o FRS, como o presidente já comentou, ele está aí, né, de 6.345 milhões de reais, que, como foi comentado aí, já é, por si só, o maior EBITDA aí da história da companhia, né, que certamente até dezembro não haverá como não ser, né. O lucro líquido, ele está apresentando um crescimento de 75% no contábil e um crescimento já com os ajustes de 6,7%, atingindo aí 1,860 milhões de reais. Aqui é importante falar que, no caso aqui da referência para dividendos, né, o 50% estatutário, é sobre o contábil, que nos primeiros 9 meses está atingindo 2.790 milhões de reais. Passando no seguinte slide, falando do resultado consolidado só no terceiro trimestre, né, o EBITDA ele atingiu 1.910 milhões, com crescimento de 29%, enquanto que o EBITDA recorrente ele chegou a 1.469, com crescimento de 6,4%. O lucro líquido ele teve uma redução, o lucro líquido contábil de 27%, mas quando a gente ajusta aí para os eventos não recorrentes, foi uma redução de 2,8%. E aqui o evento principal que afeta o lucro é justamente a recompra dos bonds e o ágio que foi pago nessa recompra. Falando no seguinte slide do resultado da CEMIG GT, a CEMIG GT ela atingiu um EBITDA de 799 milhões de reais, né, subindo a 35%, lembrando que teve aqueles efeitos da repactuação do risco hidrológico, né? Quando a gente ajusta, a gente tem uma redução de 37,5%. Lembrando aqui que nós fizemos uma transferência de 125 milhões de reais no terceiro trimestre de margem de comercialização para a holding. Então, se a gente considerasse esses 125 milhões aqui, não é, o lucro, o EBITDA, perdão, ele seria bem próximo ao EBITDA do terceiro trimestre de 2020. Lembrando que no ano de 2021, ele tem sido, né, marcado por uma situação hidrológica bastante desafiadora que vem impactando os geradores hidráulicos de maneira relevante. Então, aqui a gente demonstra como a nossa estratégia de comercialização de energia, de hedge da nossa geração, ela é bastante bem sucedida, né? No caso do lucro líquido, nós passamos de um lucro positivo no terceiro trimestre de 20 de 37 milhões para um prejuízo de 210 milhões de reais,
no caso da CEMIG-GT, lembrando que o bonde, né, ele está emitido, a emissora do bonde, a própria CEMIG-GT, então aqui o impacto é cheio, né, desse bonde, mas quando a gente ajusta, né, já considerando a migração de margem e tudo mais, nós tivemos uma redução aí de 82%. Iniciando aqui a análise aqui do resultado da CEMIG Distribuição, no slide número 18, começamos aqui com o mercado, né, o volume de energia. Então, como eu tinha comentado já, o volume de energia distribuída na área de concessão da CEMIG Distribuição está apresentando um crescimento de 4,3%, né, de maneira que o transporte ele está subindo 7,9%, né, a TUSD, e o fornecimento, né, ou a venda de energia para consumidores finais está subindo 1,2%. Né? Quando a gente abre aqui pela classe de consumidor, a gente vê que realmente o maior crescimento é da classe comercial, que está apresentando um crescimento de 7,7%, mas, né, a nossa classe industrial, que é a mais relevante de todas, né, que representa basicamente metade de toda a energia distribuída na área de concessão, está apresentando um crescimento muito forte de 4,9%. O residencial também está, que é outra classe relevante para nós, está subindo 4%. Okay? Aqui é importante sempre destacar a representatividade da geração distribuída na nossa área de concessão. Né? A energia injetada de geração distribuída em 2021 foi de 512, no terceiro trimestre de 2021 foi de 512 gigawatt-hora, com crescimento de 87% sobre o terceiro trimestre de 2020. Então, um crescimento muito relevante, né? E isso representa hoje 4,2% do total de energia consumida na nossa área de concessão, né? Sem sombra de dúvidas, né, a maior representatividade de geração distribuída em qualquer área de concessão do país. Né? Então, isso aqui realmente é uma situação que estamos analisando, né, ponderando como deverá ser tratado, porque realmente o crescimento da geração distribuída está muito, muito grande na nossa área de concessão. No slide de número 19, nós temos, de fato, aqui o EBITDA, lucro líquido da CEMIG Distribuição. Em termos contábeis, nós temos uma redução de 10%, né, chegando aí a um EBITDA de 722 milhões de reais. Mas, quando a gente ajusta pelos eventos não recorrentes, que principalmente é uma reversão que nós tivemos em 2020 de uma provisão de liquidação duvidosa do Estado de Minas Gerais, em função de uma negociação que nós fizemos com o Estado de Minas Gerais no ano passado. Então, quando a gente faz esse ajuste, a gente observa aí um crescimento recorrente de 24%. Né? O lucro líquido ele tem também uma dinâmica similar, caindo no contábil 12,7%, atingindo 400 milhões de reais, e um crescimento em termos recorrentes de 28,5%, com lucro líquido recorrente de 393 milhões de reais. Passando para o slide número 20, de custos e despesas operacionais, né, tivemos um aumento significativo, mas é basicamente em função da compra de energia, que a gente sabe que é decorrente da situação hidrológica, que aqui, no caso, não impacta o resultado da distribuidora, tem a questão do caixa, né, mas que está sendo tratada via bandeira e CVA. Nosso caixa também está bastante robusto, então não há motivo aqui para preocupação. O PMSO, que é o que de fato impacta o nosso resultado e é o que está na nossa gestão, ele teve um crescimento, né, praticamente nulo, de 1,2%, muito abaixo da inflação. E quando a gente analisa aqui os itens que afetaram, a gente vê uma redução de pessoal em função das nossas iniciativas aí de fazer aí a PDVs todo ano, né, de maneira que empregados, né, que já têm idade para se aposentar, têm um incentivo para se aposentar, e quando substituídos, são substituídos por pessoas mais novas, com salários, né, mais baixos. Tem também uma redução na participação nos lucros esperado para esse ano, em função da negociação que foi feita. E temos também, e o que de fato aumentou foi o serviço de terceiros, né, 52 milhões, mas que foi basicamente em função do aumento de cortes no terceiro trimestre de 20,
que nós tivemos cortes de 340, nós fizemos 348 mil cortes no terceiro trimestre de 21 contra 150 mil cortes no terceiro trimestre de 20. Então, realmente, é uma despesa adicional, sem dúvida, mas é uma despesa que explica aquela performance muito boa na redução de inadimplência, que já foi mostrada, e no indicador de arrecadação, no ARFA. No slide número 21, nós apresentamos aqui a comparação do OPEX e do EBITDA com regulatório nos 9 meses de 2021. Então, o OPEX regulatório ele foi de 2 bilhões 411 milhões e o OPEX de fato realizado foi 2 bilhões 132, 279 milhões abaixo do OPEX regulatório. Então, realmente é o melhor patamar aí na comparação com o regulatório da história da companhia. Nós temos aqui uma pequena tabela que demonstra aí que, por exemplo, em 2018, o OPEX realizado era 5% maior ao regulatório, e agora o realizado está basicamente 12% abaixo do regulatório. Então, assim, é o melhor realmente patamar histórico, lembrando que nos anos anteriores também era sempre maior que o regulatório. Olhando para o EBITDA, nós temos aqui que o EBITDA regulatório ele foi de 1 bilhão 792 milhões de reais nos primeiros 9 meses, e o realizado nosso foi de 2 bilhões e 59 milhões, 267 milhões, superior ao regulatório, ou seja, é realmente uma performance muito boa, é um melhor patamar também histórico na comparação do regulatório, que está explicado aí basicamente pelo OPEX, que é melhor, e também outras receitas, que também foi superior ao que nós temos hoje considerado aí na tarifa, e as perdas também que estão em patamares muito baixos na história recente da companhia, 77 milhões de reais nos primeiros 9 meses, e lembrando que, como já foi falado, as nossas perdas estão em tendência de queda na convergência com o regulatório, e a expectativa é que no ano que vem a gente atinja perdas aí abaixo do patamar regulatório, as perdas reais sejam abaixo do nível regulatório. Em termos de perfil da dívida, no slide número 22, nós temos aqui um caixa, encerramos o trimestre com caixa super robusto de 3 bilhões e 855 milhões. Não temos vencimentos relevantes ainda em 21, 22 e 23, são vencimentos que podem ser cobertos com a geração de caixa da companhia. E em 2024 nós temos o vencimento dos bondes, que agora é menor, que era 1 bilhão e meio de dólares, agora é 1 bilhão, mas já ficou menor. Mesmo assim, o nosso perfil da dívida no cronograma de vencimento está bastante confortável. Em termos de custo da dívida, em função do aumento aí da taxa de juros e do fato aí das nossas dívidas estarem atreladas ao CDI, inclusive a dívida em dólar, apesar de ser uma dívida em dólar, o custo dos juros, o cupom, ele tem um swap para CDI, então acaba que o aumento aí da taxa de juros acaba também afetando aqui o custo da nossa dívida, mas que não vemos também como grande problema, o indexador que foi escolhido na época. Em termos de indexadores, o dólar ainda permanece bastante relevante, com 49%, o IPCA 37% e o CDI é 14% da nossa dívida. Em termos de alavancagem, a nossa alavancagem continua muito tranquila, atingindo aí no terceiro trimestre 1,11 vezes dívida líquida sobre EBITDA ajustado, então um patamar realmente muito confortável, e a alavancagem em termos de dívida líquida sobre patrimônio líquido mais dívida líquida é de 23%, também um indicador bastante tranquilo. No slide número 23, nós temos o fluxo de caixa consolidado da companhia. Então, aqui é muito interessante de observar que nós estávamos, no final de 2020, com caixa de 5.800. No final do terceiro trimestre, nós estamos com caixa de 3 bilhões e 800. Mas nós temos aqui a abertura, caixa gerado de 4 bilhões e 900, a CVA de 1 bilhão e 900, enfim, liquidação de instrumentos, etc. Aqui
É importante aqui comentar o pagamento aqui do bonde, né, que com o ágio e tudo gerou aí 4,3 bilhões de reais. Né? Temos também aqui a alienação da Light, que foi no começo do ano, 1 bilhão e 300, e o nosso CAPEX. Mas aqui o interessante da gente observar é o seguinte: não fosse a CVA, que foi 1 bi 900, mesmo depois de recomprar os bondes, né, e tudo que a gente fez, o nosso caixa estaria praticamente no mesmo patamar do final do ano passado. Então, isso demonstra aí a solidez, a qualidade dos nossos ativos, da nossa gestão e na capacidade de gerar caixa da companhia. Né? E agora, para falar aqui sobre as prioridades da administração, eu vou devolver a palavra aqui para o Léo para comentar o que a nossa administração tem feito e o que tem focado. Está ótimo, Vélez. Buscando ser bastante transparente, né, desde o ano passado, e todos os eventos que a gente faz com os nossos investidores e também no CEMIG Day, né, que é um evento que a gente tem a oportunidade de conversar um pouco mais sobre o planejamento estratégico da companhia, sobre as nossas metas de médio e longo prazo. Além da nossa rotina, do processo nosso contínuo de melhoria, nós temos algumas ações, algumas iniciativas que a gente entende que elas são transformadoras, elas são muito relevantes para mudar a CEMIG de patamar. Várias delas estão cumpridas nesse slide, a gente consegue ver, a gente acha que o cumprimento de várias dessas medidas explica até a melhoria dos nossos resultados, né? Melhoria de rate, melhoria de resultado, de EBITDA, de lagida. A gente entende que parte está sendo, essas são as justificativas. Algumas estão parcialmente cumpridas, nós colocamos aqui renova com parcialmente, é porque ainda depende de algumas condições precedentes, né? Aprovações de órgãos reguladores, de agentes de financiamento, por isso que está parcialmente cumprida, mas nós entendemos que boa parte desse processo para poder cumprir essas iniciativas nós já fizemos. E aqui tem algumas que estão em andamento, que nós estamos realmente atuando sobre elas, né? Investimentos de geração de fontes renováveis, por exemplo, a gente comentou que a gente espera que já no próximo trimestre a gente tenha novidades boas para estar apresentando para vocês. Perdas não técnicas talvez pudesse até estar com parcialmente cumprido aqui, porque nós já estamos praticamente atingindo um nível regulatório, um enquadramento regulatório. A gente entende que no próximo trimestre, ou então no primeiro semestre de 2022, certamente a gente já estará atingindo esse enquadramento regulatório. Restauração dos planos de benefício, essa semana a gente já começou de uma forma mais acentuada a tentar reestruturar esses planos. A gente já enviou uma carta para a Forluz, para o nosso fundo de pensão, já solicitando que já sejam feitos estudos e dê encaminhamento a uma proposta de criação de novo plano de benefício de contribuição definida para poder tirar o risco atuarial da companhia. E também no plano de saúde, também buscar também uma mediação na Justiça do Trabalho para poder também reestruturar o nosso plano de saúde, ou seja, medidas que a gente entende que são importantes para tirar o risco atuarial da companhia e também reduzir o que a gente tem registrado hoje nas demonstrações financeiras como obrigação e também no nosso resultado. É um compromisso que a gente tem e a gente entende que essas questões elas são complexas, a gente gastou um bom tempo nesse processo de análise das melhores alternativas e nesta semana a gente já começou a colocar essas questões para poder caminhar. Então, a gente acha que também foi uma semana boa no que se refere a dar o início desse processo de reestruturação desses planos. Transformação digital, a IBM ela está conosco aqui, a gente acha que destacando aqui a nossa parceria com a IBM, de mudança no nosso relacionamento com os nossos clientes. A gente já está começando a ver os primeiros frutos. E o crescimento na comercialização varejista, aqui, mais uma vez, a gente repete que a nossa comercializadora, a maior comercializadora do Brasil, nós temos muita expertise, esse comércio varejista também está no nosso radar, e aí destacando mais uma vez nesse movimento que a gente fez nesse trimestre, de já dar uma maior exposição, né, uma maior luz sobre o nosso negócio de comercialização, que a gente entende que cresce muito valor, e ele estando separado da GT aí na hold, a gente entende que fica mais fácil, com maior destaque, para poder ver quanto que esse negócio ele gera de valor para a companhia e vai ajudar, a gente entende, na melhor precificação da companhia na busca do seu valor justo. Então, basicamente, são esses os destaques que a gente traz em relação ao terceiro trimestre. A gente agora tem um tempo para eventuais perguntas e a gente está à disposição para essa próxima etapa também. Obrigada.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. As perguntas podem ser feitas através de áudio, clicando no ícone levantar a mão ou raise the hand, disponível na parte inferior da tela. Neste momento, uma solicitação para abrir o microfone aparecerá e você deverá clicar em desmutar. Solicitamos que, ao levantar a mão, cada participante clique em renomear e coloque também o nome da empresa. Lembrando que as perguntas em inglês serão recebidas exclusivamente via texto. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Guilherme Lima. Boa tarde, tenho duas perguntas. Primeiro, poderiam falar sobre o potencial de crédito fiscal nessa transação da Renova? Como seria esse processo e qual o montante potencial? Segundo, dada a melhora no cenário hidrológico recente, poderiam comentar impactos de preço de energia no curto e médio prazo e em expectativa de vocês da GSF para 2022? Obrigado. Guilherme, muito obrigado pelas perguntas. Com relação à primeira pergunta do crédito fiscal, a gente entende que essa, como nós comentamos, tem algumas condições precedentes que têm que ser concluídas ainda, né? Esse é um processo que vai gastar ainda alguns meses, mas após a conclusão desse processo, se a gente na conclusão desse processo, a gente entende que teríamos créditos tributários relacionados ao investimento na Light e também ao contas a receber, que nós estamos transferindo, né, em troca dos 60 milhões, seria algo próximo, estimado hoje, a 500 milhões de reais que poderíamos ter de créditos fiscais, que nós, neste momento, na efetivação da operação, nós registraríamos como benefício nas nossas demonstrações financeiras, impactando de forma favorável o resultado neste momento onde ele fosse reconhecido. A gente lembra que hoje a Renova está com valor zero no balanço da companhia, né? Então, também, nesse momento que essa operação foi efetivada, esses 60 milhões se representariam também um aumento no nosso resultado em função desta operação. Ou seja, é uma operação que ela tem upside relacionado à venda, a esses créditos fiscais que nós comentamos que hoje potencialmente seriam próximos a 500 milhões, e também a um earn-out, né, a um valor adicional cuja aquisição que depende de eventos futuros também. Então, a gente entende que essa operação tem que ser considerada levando em conta todos esses valores. No que se refere aos impactos do preço de energia, o Dimas, talvez ele pudesse comentar um pouco para nós, nosso diretor de comercialização. Pois não. Bom, desculpa aqui, eu me ausentei um minuto aqui. Houve alguma pergunta ou só comentar? É só comentar sobre os impactos do preço de energia no curto e médio prazo e a expectativa nossa de GSF para 2022. Nós estamos aí começando uma recuperação aí dos reservatórios e a gente já está vendo aí preços aí na próxima semana aí CMO por volta de R$70. Quer dizer, é um pouco um descolamento aí da realidade, né? Que nós estamos vendo os reservatórios ainda começando a recuperar, então ainda vai vir o período chuvoso. Não sei se vai ser um período chuvoso tão bom, porque a gente está com Laninha, e Laninha chove muito no Nordeste e pouco no Sul, mas de qualquer maneira as chuvas aí, o mês de outubro foi muito bom, então a gente está, o modelo, a questão é o modelo matemático que a gente tem aí, que o fato de estar chovendo e ficou aquela herança do modelo de hidrelétrica, né? Então, para ter uma ideia, enquanto o CMO vai bater semana que vem a R$70, nós temos geração de R$2.000, importando energia da Argentina e do Uruguai por 1.700. Então, isso aí descontrola, a hora que a gente começa com esses extremos aí, há um descontrole aí de preço
saímos de um PLD máximo para um PLD quase que em dezembro deve ser um PLD mínimo, mas a tendência para o ano seguinte é que se estabilize aí, porque tem um período chuvoso, não vai recuperar tanto, então, mas há agora uma determinação aí da ANA de manter aí, não deixar de pressionar tanto os reservatórios, então nós vamos ter geração termoelétrica aí ainda o ano que vem, talvez não nessas fontes caras, esses combustíveis caros aí da ordem de 2.000, mas vamos ter aí por volta aí de 600, 700, vamos ter. Então, acreditamos aí que o PLD vai ficar aí um pouco civilizado aí, dentro aí da faixa de uns R$ 200 aí, de 180 a R$ 200. O que mais que eu posso falar aqui? O GSF, certamente, ele vai ficar baixo, porque a hora que você tem termoelétrica e a recomposição dos reservatórios, ele ainda vai ficar baixo ano que vem, mesmo que chova, porque vai segurar água aí para dar uma determinação da ANA aí de alguns reservatórios de cabeceira aí de segurar mais água. Então, na hora que você segura a água, você tem a geração termoelétrica cobrindo, uma geração mais cara cobrindo a geração hidrelétrica. Então, o GSF, inevitavelmente, ele vai cair. Estamos prevendo um GSF aí por volta de 0,7 para o ano que vem. E estamos aí, a CEMIG, no caso aí, já equacionou aí o balanço dela, né, para risco hidrológico já para o ano que vem, está equacionado dentro desse parâmetro até mais conservador, de 0,6, um GSF de 0,6, mas a gente tem esperado um GSF de 0,7. Então, nós estamos aí já provisionados aí, a distribuidora tem uma sobrecontratação que, mantido essa perspectiva de PLD por volta de R$ 200, deve equilibrar a liquidação dessa energia junto com o PLD. Essa sobrecontratação não impactará o caixa, mas tem o problema da bandeira tarifária, que ela não repõe aí a distribuidora. Então, nós vamos ter aí ainda alguma negociação com a ANEEL aí, ou algum empréstimo aí para cobrir, já está sendo discutido, para cobrir aí eventuais déficits financeiros da distribuidora. Não sei se mais alguma coisa, o balanço da CEMIG está bem ajustado, manutenção do mercado, continuamos aí dentro daquela meta lá de manter os 3.700, então nós estamos mantendo aí o nosso mercado, a liderança no mercado e a participação, né? E estamos aí já dentro daquelas energias que nós compramos naqueles leilões passados, essas energias começam a chegar agora em 2022, o que deve aí permitir, como temos contratos que estão vencendo de compra de energia, então, na verdade, essas energias que vão entrar, elas vão mais para manter. Não só as energias que nós compramos, como também já começamos aí, junto com a DGT, né, da área de geração, trocamos aquelas compras de energia, estamos comprando aí num resíduo de energia aí esse resto de ano, mas a partir do ano que vem nós estamos trabalhando já com geração própria, seja através de geração própria para suprir nossa carteira ou para autoprodução aí, que alguns clientes aí estão demandando a autoprodução, então devem, com vencimentos na renovação dos contratos, nós devemos aí cobrir esses contratos aí como autoprodução, sempre mantendo o mercado. Dimas, só aproveitando a sua presença e as suas respostas, tem uma pergunta do Felipe Andrade também para nós, que a gente agradece. Ele fala, poderia comentar um pouco sobre os PPAs firmados com desenvolvedores para ampliar a energia disponível da CEMIG? A empresa vê algum risco de atraso ou não entrega dos ativos? Há algum ativo com entrada operacional em risco devido à crise no supply chain de painéis solares? Ok, bom, dos 1.200 megawatts que nós compramos, é lógico que alguns vão começar agora em 2022 e 2023. Então, a maioria começa em 22, que é decorrente dos 2 primeiros leilões. Não, eu posso falar que teve um default lá, vamos dizer, foi um gerador lá que nos vendeu 20 mega,
e ele não honrou, não cumpriu, nós já acionamos as garantias, e tem mais 60 mega que o pessoal está pedindo uma postergação de 6 meses em função desse descontrole que houve aí, pós-pandemia, aí, de suprimento, seja através de container, de navio, de espaço em porto. Então, nós estamos pedindo aí um waiver aí de uns 6 meses aí para 60 mega aí de um que nos vendeu. O resto já está, inclusive até anteciparam, já estão nos entregando. Nós temos um escritório em engenharia do proprietário, vamos dizer, para acompanhar esses empreendimentos todos, e eles estão todos, aqueles que não entrarão agora em 2022, estão previstos para 2023, nós estamos acompanhando aí, e está sendo cumprida todo o cronograma aí, sem nenhum atraso, exceto esse que eu falei, que foram os 20 mega, que esse nós já acionamos, ele não vai entrar, acionamos as garantias, e esse 60 mega que está pedindo aí um prazo aí em função da logística de entrega dos painéis fotovoltaicos. O resto tá bem controlado, e a gente tem uma escala de venda de energia, então agora as energias que a gente sempre vende, deixa aí 40% da energia à medida que vai entrando, então vai se liberando aí, então nós já temos aí mais energia liberada aí para esse ano. Não que essa energia esteja sobrando, essa energia está mantendo os 3.700 megawatts médio da nossa carteira de clientes. Não Tá sei se ótimo, respondi. tá ótimo, Dimas, muito obrigado. Até aproveitando o tema aqui que nós estamos tratando, tem duas perguntas aqui relacionadas à energia eólica e de renováveis. Uma delas do Marcelo Tassano, a gente agradece a pergunta do Marcelo. Vocês acreditam que nos próximos 10 anos teremos um mercado de geração bem distinto do que temos hoje, com fontes de energia limpa, e que poderá ser uma grande, que poderá ser uma grande alavanca de crescimento e terá grande peso na geração de caixa da CEMIG? E tem uma outra também do Edivaldo, aí eu passo as duas perguntas para o Tadeu. Qual é a previsão da companhia sobre investimentos em energia eólica? Tá. Eu vou responder rápido aqui, Tadeu, e depois você, na sequência, porque é uma resposta que ela é simples e complexa, porque acontece o seguinte: o nosso parque gerador, atualmente, se vocês verificarem lá os leilões, a maioria é eólica e solar. Mas a eólica e solar são energias intermitentes. Nós ainda vamos ter aí um tempo aí para desenvolvimento de baterias aí que vamos falar ao longo da década. Então, é inevitável nós termos térmicas para poder segurar esse sistema. E térmica na base, porque hoje as hidrelétricas seguram qualquer... Você imagina lá 3.000 mega, de repente você tem uma calmaria no Nordeste lá e aí essa geração cai aí 30%, 40%, 50%. Então, você tem 1.000 mega, assim, quase que sendo retirado imediatamente. O que acontece hoje? Hoje você tem lá as turbinas hidráulicas lá que simplesmente é automática, em função da frequência que caiu, você abre as palhetas ali, gera mais e cobre ali uma possível variação aí de frequência e de tensão. Hoje, com essas restrições da energia solar, da energia hidráulica, não só de manutenção dos reservatórios, ou seja, vai se gerar menos, pelo menos nos próximos 2 anos, como também esse modelo que foi imposto aí à sociedade, à mídia, impôs esse modelo de não se fazer hidrelétrica com reservatório, então as hidrelétricas hoje trabalham a fio d'água. Então é inevitável que a gente tenha térmica na base, porque uma térmica você não liga para cobrir, ela tem que estar funcionando. Então, aí entra aquela ideia da térmica na base aí ela pode variar, ela estando na base. E aí a eólica e solar entra como economizador de água e de combustível. O dia que tiver desenvolvido bateria, hidrogênio, aí sim você pode manter aquela energia que é intermitente, ela perene. Mas ainda nessa década nós vamos ter que ter mantido essas projeções de PIB, de crescimento aí. É inevitável que a gente tenha usinas termoelétricas aí para poder conciliar junto com a eólica e solar. Na próxima década, aí sim, a gente vai ter talvez aí tecnologia competitiva de maneira que eu possa armazenar essa energia e equalizar ela ao longo do dia.
E aí eu passo para o Tadeu, aí o Tadeu pode falar melhor, que é o responsável aí pelo programa de investimento da CEMIG, né, da aumento da capacidade de geração. Ok, boa tarde a todos e a todas. Temos sim a nossa visão de médio e longo prazo de um aumento na nossa capacidade de geração, principalmente de fontes renováveis. Hoje a CEMIG possui um pipeline de mais de 6 gigas, sendo que dentro desses 6 gigas, 2 gigas são de projetos bastante maduros para serem desenvolvidos até 2025, e a grande maioria desses 2 gigas são de fontes renováveis. Além disso, a gente também está investindo bastante em desenvolvimento, né, em inovação, que vai passar pelo hidrogênio verde, já dessas fontes que nós estamos desenvolvendo aqui bastante. Então, nos próximos 5, 10 anos, a tendência é que o nosso parque gerador ele tenha, assim, um acréscimo bastante considerável nas novas fontes de geração. Inclusive, nós já temos outorgas emitidas para quase 500 mega em energia solar. Já temos nosso primeiro parque solar aprovado e está em processo de aquisição, 107 mega na região de Montes Claros, e ainda esse ano pretendemos aprovar cerca de 150 mega de solar também na nossa usina, para serem instalados na nossa usina de Três Marias, que se tornará um grande complexo de geração de energia para a CEMIG. Quanto ao desenvolvimento dos parques eólicos, também estamos desenvolvendo bastante. Nós temos um pipeline que supera os 2 gigas, principalmente no Nordeste. Estamos buscando, estudando junto ao mercado, só que em virtude do aumento das commodities, né, há também houve um aumento muito grande no custo dos equipamentos, e ainda assim a gente está estudando e não tirou o pé em avaliar todos os projetos. Obrigado, Dimas, Tadeu. Eu gostaria agora de passar 2 perguntas aqui para o Maurício, nosso diretor de participações. Uma delas é do Luciano de Paula. A pergunta dele é a seguinte: poderiam comentar as perspectivas do plano de desinvestimentos? Como estão as negociações para eventual venda de Santo Antônio e Belo Monte? Quais os planos para a Aliança Energia? E a outra pergunta é do Rodolfo Polizel. A pergunta dele é: como está o andamento do leilão da Taesa? Ótimo. Boa tarde a todos. Obrigado, Luciano e Rodolfo, pelas perguntas. Acho que, como foi comentado aqui, a estratégia da CEMIG desde 2017 tem um plano de desinvestimento. Esse plano continua válido, está em execução. Nesse ano já foram 2 projetos concretizados, né? O da Light no início do ano e agora o da Renova. O da Renova, obviamente, ainda depende da verificação das condições precedentes que são aplicáveis, mas o plano continua em execução, né? Tem várias outras possíveis oportunidades, né? Como mencionaram aí as perguntas, como Santo Antônio, Belo Monte e também o caso da Taesa. Essas são oportunidades que seguem em estudo. Nesse momento não tem uma transação ou um acordo vinculante para ser compartilhado com todos, mas a companhia segue trabalhando para encontrar as oportunidades de negócio que sejam atrativas tanto de um ponto de vista estratégico e econômico, e cada uma delas vai ter o seu cronograma pensando em otimizar o resultado para a companhia. Obrigado, Maurício. Podemos passar a palavra agora, se não me engano, tem uma pergunta, o Edivaldo está com a mão levantada, podemos passar a palavra para ele, por favor? E a próxima pergunta vem de Edivaldo Souza, da Escola de Educação Financeira. Qual é a previsão da companhia? A distribuição de dividendos vai seguir a mesma política anterior da empresa? 50% da geração de EBIT?
Sim, a resposta é fácil. Sim, Edivaldo, nós vamos continuar com a política, só tem aqui uma correção que é 50% do lucro líquido. Isso. Ok? Perfeito, perfeito. E só como tradicional, Edivaldo, a gente acha que 50% é um dividendo equilibrado, considerando o programa de investimentos que a companhia tem para fazer nos próximos anos, para manter uma alavancagem adequada. E a gente acha que 50% a gente já representa uma remuneração, considerando os nossos níveis de resultado, já é um dividendo que a gente entende que daria um yield muito significativo para os nossos acionistas. Então, a gente entende que, com a manutenção dessa política, a gente consegue manter nossa alavancagem em níveis equilibrados e também dar condições para que nós possamos cumprir o nosso programa de investimentos que nós temos programado para os próximos 5 anos. Até porque, só para completar, né, a gente está falando do lucro líquido societário. Sim. E tem uma parte que é não caixa. Isso. Então, sobre o caixa, na prática, é mais do que 50% de distribuição do lucro. Correto. Sim, sem dúvida. E, na verdade, os demais valores a companhia, com certeza, saberá fazer o melhor investimento. Muito obrigado pela resposta. Obrigado, Edivaldo, pela pergunta. Só verificando aqui se temos mais alguma pergunta. Só um segundo. Sim. Temos uma pergunta aqui do Gabriel Agostini. A pergunta é: quais as opções da CEMIG para o tratamento do aumento da geração distribuída? Gabriel, boa tarde. Acho que aqui a gente tem 2 caminhos, né? Tem um do lado da distribuição e tem um do lado do negócio em si de geração distribuída. Então, na área de distribuição, o nosso objetivo é a aprovação do projeto de lei que regulamenta, né, o tema da geração distribuída e estabelece critérios que efetivamente vão permitir, vamos dizer, uma melhor distribuição, né, dos subsídios da geração distribuída para todos e com menor impacto na distribuição. Então, nossa expectativa, efetivamente, é de aprovação desse projeto de lei o mais rápido possível. Na área de geração distribuída em si, esse é um negócio que, como tem uma outra pergunta aí do futuro da geração, claramente esse é um negócio inevitável, entendeu? Que acontecerá, tem e seguirá crescendo, e, portanto, nós temos obrigação de estar presente e de ter uma presença relevante. Então, seguimos investindo através da CEMIG Sim, e o nosso objetivo é ter uma presença relevante, de novo, no estado de Minas Gerais, mas é o principal estado onde tem geração distribuída, né? Como vocês sabem, a gente tem quase 18% do mercado de GD do Brasil. Então, por um lado, nós temos expectativa de uma solução no nível do legislativo do tema geração distribuída e como distribui nos encargos, né, para todo o sistema, né, dos subsídios existentes na geração distribuída, ou dos incentivos para a geração distribuída, e, por outro lado, enquanto negócio, crescer nesse negócio através da CEMIG Sim. Podemos abrir o microfone, por favor, para a pergunta da Fabiola? Claro. A próxima pergunta vem de Fabiola Gomes, da Debit Wire. Oi, boa tarde. A minha pergunta, na verdade, era justamente sobre o programa de desinvestimento de vocês, se tinha algum desdobramento. Você pode só, aproveitando já o embalo, perguntar, o somatório, quer dizer, as 2 operações de desinvestimento, elas totalizaram em quanto para a CEMIG? E o quanto ainda precisaria? E o foco mudou hoje, porque antes era desalavancagem, agora a ideia é manter o programa de desinvestimento em alguns ativos, sob que justificativa? Eu não
O Maurício tem esses números de cabeça, não sei se eu tenho esses números todos, mas a gente pode até mandar por escrito, é mais fácil, né? Mas a lógica é realocação de capital e centrar os investimentos em Minas Gerais. Então, o que nós estamos fazendo é realocando a carteira da empresa, tá certo? Para focar os seus investimentos em distribuição, transmissão e geração em Minas. Tá? Esses recursos, basicamente todos, são direcionados para fazer face aos 22,5 bilhões de reais, que é o nosso programa de investimentos para os próximos 5 anos, dos quais a maior parte é na área de distribuição, né? São 12,5 bilhões. Na área de geração, são 5,5 bilhões. O Tadeu já comentou aqui algumas coisas sobre o nosso plano, sobre o pipeline que nós temos, né? A carteira, o backlog que nós temos, e dentro do planejamento estratégico está terminar até 2025 1 giga e 5,5 de investimento. Na área de distribuição, a gente colocou aqui, né, na apresentação, 12,5 bilhões. Os 2 programas assim, de maior destaque são o Mais Energia, com a construção de 200 novas subestações, e o Minas Trifásico, também com a conversão de 25 mil quilômetros de linha de rede rural monofásica em trifásica. Mas o objetivo é a realocação de capital para investimento no core business da empresa e naquilo que a empresa conhece, que é efetivamente o mercado de Minas. Se me permite só complementar, e sobre a Renova, com isso vocês concluem o que vocês precisavam de desinvestimento na Renova ou ainda falta alguma coisa? Estava dentro do que vocês planejaram, esperavam para a Renova? Conclui o processo de venda. Acabou, né? A gente fica com... vendeu toda a participação acionária da companhia. E aí Fabio, só reforçando mais uma vez, né? Esse é um investimento que hoje, incluindo conta a receber, ele está totalmente provisionado no nosso balanço, é valor zero, né? Então a gente entende que com esse movimento, na verdade, como nós já comentamos, né? A venda da Renova, a alienação da Renova, faz parte do nosso programa de investimento desde 2017, nós estamos concluindo ele agora, e nós entendemos que esses benefícios relacionados aos recursos que vão entrar na companhia, mais os benefícios relacionados a créditos tributários, esses serão upsides dos nossos resultados, né? Que a gente espera que esses sejam concluídos nos próximos meses, aí no início de 2022, né? Aí dependendo de como que vão ser esse cronograma de aprovações. Ok, obrigada. Próxima pergunta vem de Maria Fernanda da Red. Oi, boa tarde. Eu tenho 2 perguntinhas. A primeira, eu queria saber se a CEMIG já está pensando nas estratégias para refinanciamento do bond de 2024. E a minha outra pergunta é sobre essa negociação que vocês estão tendo para ajudar as distribuidoras. Vocês poderiam dar um pouco mais de detalhes se o governo vai dar um empréstimo subsidiado? Qual que é a ideia que está sendo discutida? Bom, Maria Fernanda, muito obrigado pelas perguntas. Com relação aos bondes, a gente lembra que no nosso CEMIG Day que a gente fez lá em junho, a gente divulgou mais ou menos a nossa estratégia. A gente tinha, naquele momento, 1,5 bilhão de saldo em aberto, e a gente achava que era importante fazer esse desmonte desses bondes em etapas, né? Nós entendemos ainda que a gente deixar aproximadamente uns 400, 500 milhões para poder resgatar sem nenhum tipo de pagamento de prêmio lá em 2023 pelo valor de face, a gente entende que tem sentido, seria uma exposição para a companhia que nós conseguiríamos estar absorvendo sem maiores riscos. E aí, nesse intervalo de agora até 2023, a gente entende que fazer um segundo movimento para reduzir essa torre de 1 bilhão para aproximadamente 500 milhões tem sentido. Aí a gente poderia usar vários instrumentos, né? Uma nova emissão no exterior, ou trocar uma dívida externa do bonde por uma dívida interna. O
O que nós estamos fazendo agora é que a gente está atento ao mercado, a gente entende que o nosso prêmio do bond ainda é um prêmio muito alto, é um prêmio que hoje está aproximadamente 12% no mercado secundário, e isso até é fruto da melhoria do rating da companhia, né? O papel da CEMIG no mercado secundário, o bond, está caro, justamente porque é um papel que tem muito valor hoje em relação ao preço de face que a gente emitiu lá atrás. Então, a gente entende que nós vamos aguardar um pouco mais, mas respondendo de forma mais sintetizando, a gente sim, a gente deve fazer algum movimento dos bonds, a gente vai esperar um pouco, igual no primeiro movimento, a gente esperou um momento que o dólar caiu para a próxima 5,5, a gente aproveitou aquela janela de mercado, a gente lembra que hoje o dólar está próximo a 5,40, 5,50, né? A gente aproveitou aquela janela do mercado para fazer esse primeiro movimento, a gente está atento também para que a gente possa fazer um segundo movimento aí, para que a gente possa estar fazendo esse desmonte de mais uns 500 milhões do bond. Eu não consigo precisar para você quando vai ser essa data, porque depende das condições de mercado, né, que tem a ver com cotação do dólar, tem a ver com qual o preço de um hedge, ou então qual o prêmio do nosso título no mercado secundário. Mas estamos atentos e provavelmente vamos fazer um movimento até 2023. E com relação a essa questão que envolve um novo empréstimo, né, uma nova conta Covid para distribuidoras, o custo da compra de energia realmente está muito alto, porque apesar de ter uma redução do PLD agora, as térmicas estão gerando energia, né, até poder salvar os reservatórios. Então, isso tem um custo muito alto, que as distribuidoras, nesse momento, elas estão responsáveis por esses pagamentos, mesmo com a bandeira vermelha, no seu nível mais alto, ainda tem uma conta alta para distribuidoras pagarem, e essas discussões estão ocorrendo, né, em nível da ABRAD, né, junto com as entidades responsáveis pelo setor elétrico e mais instituições financeiras. A gente aguarda um pouco para ver o encaminhamento dessas questões, para ver se teremos o resultado até o início, o final nesse quarto trimestre, né, início de 2022. Obrigada. Se eu puder só fazer uma complementação, eu queria saber se a CEMIG considera, se fosse refinanciar o bond, fazer a emissão de um SLB, ou de um Green Bond. Isso tem tido bastante demanda e talvez vocês conseguissem reduzir os custos, porque eu sei que o cupom é bem alto. Tá ótimo, Maria Fernanda. Obrigado pela pergunta, pelo comentário. Sim, a gente está atento a todas as oportunidades de mercado. A gente acha, inclusive, a gente emitiu um Green Bond. Tem muito sentido para a companhia. O nosso DNA, nós somos uma empresa sustentável, a nossa história é esta, né? Nós somos uma empresa que 100% das nossas fontes são renováveis. A gente entende que tem uma história importante na agenda ESG. Então, nós estamos avaliando também essas possibilidades, porque nós entendemos que seria... é convergente com a nossa estratégia, é convergente com a história da companhia, e a gente também está avaliando essa possibilidade. Ótimo. Obrigada, viu? Pessoal, não, se alguém quiser fazer uma pergunta aberta, por favor, estamos à disposição, tá? A gente fez desse jeito aqui, e às vezes organiza melhor o call, mas, obviamente, que se alguém quiser fazer a pergunta aberta, não tem o menor problema. Lembrando que, para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão na parte inferior da tela. As perguntas também poderão ser enviadas por texto. Ressaltamos que perguntas em inglês serão recebidas apenas por texto. Ok, gente. Então, não havendo mais perguntas, nós agradecemos mais uma vez aí a participação. Ótimo final de semana. E para quem estiver aqui no Brasil, um ótimo feriado para todos. Um abraço. Boa tarde, obrigado. Boa tarde. Saúde. O webinar da CEMIG está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.